Graça e paz, queridos. Sou o pastor Robson Brizola. Quero compartilhar com você uma palavra muito especial. Estamos falando sobre atributos do reino. O que é um atributo? Atributo é o que qualifica, atributo é aquilo que caracteriza algo. Quando eu entendo o que é um atributo, eu começo a servir de uma forma diferente. Quando eu entendo o que significa algo, eu começo a desfrutar disso de uma forma diferente. E eu aprendi algo com Deus, eu só desfruto daquilo que eu conheço. Um atributo é aquilo que revela a verdadeira identidade de alguma coisa. E se tratando de Deus, eu posso dizer que um dos atributos de Deus são muitos, mas é santo. Deus é santo. Outro atributo acerca de Deus é verdadeiro. Ele é a verdade. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é fiel. Deus é o todo-poderoso. Deus é o provedor. Não é assim? Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Então, quando eu falo acerca de Deus, eu falo sobre os atributos com muita propriedade. Porque quando eu olho para Deus, eu consigo ver nele tudo aquilo que ele é. E se tratando de reino, o reino também tem seus atributos. São muitos. Restituição é um atributo do reino. Por exemplo, Deus criou o homem e quando criou o homem, o criou à sua imagem e à sua semelhança e o colocou ali num jardim. E aquele jardim, Éden, significa paraíso, perfeição. E ali Deus o visitava todos os dias, ali Deus falava com o homem, Deus deu autoridade ao homem. E Deus tinha um relacionamento com o homem. Então, atributos do reino de Deus, quais são? São muitos. Eu posso falar com você dentro desse contexto sobre relacionamento com Deus. Um dos atributos do reino é relacionamento com Deus. Dentro da restituição, o Senhor quer nos levar a ter relacionamento com Deus. Quando eu passo a desfrutar daquilo que é do reino de Deus, eu começo a ter novamente um relacionamento com Deus. Quando eu passo a desfrutar daquilo que é do reino de Deus, eu passo a ter autoridade, aquela que Deus havia dado ao homem lá no início e ele perdeu. Perdeu porque Levíticos 10:10 diz que o pecado faz separação entre o santo e o profano. Quando o homem pecou, ele perdeu isso. Quando eu passo a desfrutar dos atributos de Deus, do reino de Deus, eu passo a desfrutar da autonomia que Deus havia dado ao homem, de subjugar, de governar. Então, são muitas as características dos atributos do reino. E hoje eu quero falar com você sobre outro atributo do reino, que é o reconhecimento. Reconhecimento. No dicionário, a palavra reconhecer significa identificar, distinguir. A palavra reconhecimento significa admitir ou certificar algo como verdadeiro. Tremendo isso. Então, quando eu reconheço, eu estou, na verdade, identificando. Identificar. Quando eu reconheço, eu estou distinguindo. E distinguir é algo muito precioso, é algo muito importante no meu relacionamento com Deus. Porque muitas coisas se levantam e a gente não sabe se é de Deus ou não é. Quantas palavras que eu e você escutamos, e às vezes são palavras até bonitas, são palavras até emocionantes, recheadas, né, com versículos, mas não tem nada de Deus naquilo. Então, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus na nossa vida, o Senhor traz sobre as nossas vidas esse atributo que é concernente ao reino de Deus. O discernimento, o reconhecimento de quem Ele é e do que Ele pode fazer na sua vida. Eu posso traduzir a palavra reconhecimento por um título mais espiritual,
chamado discernimento. Reconhecer é nada mais, nada menos do que discernir entre o que é certo e aquilo que não é certo, entre o que é bom e aquilo que não é bom. Reconhecimento. Reconhecimento. O que é reconhecer? Conhecer é saber. E reconhecer? É retornar. É voltar a conhecer novamente. Aquilo que nós já conhecíamos. Aquilo que era nosso por direito. Aquilo que Deus deu para nós. Aqui no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem eu escolhi, para que saibais, guarda isso, saibais, para que creiais, e para que entendais que eu sou o Senhor, eu mesmo, e quem antes de mim não há outro Deus, nenhum outro se formou, e nem depois de mim, nenhum outro haverá. Olha o que o profeta Isaías está falando aqui. Na verdade, é uma profecia messiânica. Isaías estava vendo lá na frente o Messias. E aqui é uma declaração sobre acerca daquele que viria. Ele é o único, ele é o verdadeiro Deus. O eu sou. O mesmo que disse a Moisés: Moisés, eu sou aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisar. Eu quero falar para você que ele ainda é o eu sou, e que antes dele não houve, e depois dele também não haverá outro. Ele é o único, ele é o verdadeiro. Existe um princípio no mundo espiritual que ele é muito verdadeiro. E ele é muito presente nas nossas vidas, mesmo sem você acreditar nele. É um princípio. Como a lei da gravidade. Você acreditando nela ou não, ela existe. É uma lei, é um princípio. Existe um princípio espiritual que nos mostra que você só desfruta daquilo que você conhece. Você só desfruta daquilo que você sabe. Então, existem alguns caminhos, existem alguns degraus que nós precisamos trilhar para desfrutar do atributo do reconhecimento, que faz parte do reino de Deus. Um degrau que nós precisamos trilhar para que venhamos a desfrutar desse tributo que é o reino e que traz consigo o reconhecimento. Olha o que o profeta diz: para que saibais. Primeiro ponto, eu preciso saber. Eu quero te perguntar, o quanto você sabe de Deus? Ou o que você sabe de Deus? Até onde você sabe de Deus? Saber é muito bom, saber é importante, saber é precioso, mas apenas saber não muda nada. Não muda nada. Muitos andavam ao lado do mestre, muitos caminharam anos ao lado do mestre. Sabiam, mas não desfrutaram. Outro degrau, para que nós venhamos a desfrutar do reconhecimento desse atributo tão especial, é creais. Para que saibais e para que creais. Só saber não adianta, eu preciso crer. Crer. O quanto você crê determina o quanto você vai receber do Senhor. Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, será o suficiente. O quanto você crê? Qual é o nível da sua fé? Agora, só crer também não adianta. Parece irrisório, parece engraçado isso, mas não adianta. Só crer. É importante, mas a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. A fé sem obras ela é morta. Eu vou repetir, a fé sem obras ela é morta. O livro de Tiago fala algo interessante, ele diz que você crê,
Faz bem. Mas até os demônios creem e tremem diante do Senhor. Ou seja, não basta apenas saber. Não basta apenas crer. Você tem que ter atitudes. Você pode repetir essa palavra no seu coração? Atitudes. Então você sabe. Agora você não apenas sabe, mas você crê. E você não apenas crê, como você entende. E quando você entende, você começa a desfrutar daquilo que é de Deus. E você começa a trilhar um novo caminho. O caminho do reconhecimento, que é um atributo do reino de Deus. Existem 3 níveis do reconhecimento. Eu falei sobre 3 degraus para você desfrutar do reconhecimento. Mas existem 3 níveis no reconhecimento que vão determinar até onde você vai chegar com Deus, até onde você vai chegar em Deus. Depois que você sabe, depois que você crê e depois que você entende, você precisa reconhecer. E no reconhecimento tem 3 níveis. O primeiro nível está ali no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 29. Nós encontramos ali Jesus abordando os seus discípulos. Entenda, Jesus estava abordando os seus discípulos. O livro de Isaías 43:10, eu falei que eu li para você aqui que Deus está falando: vós sois as minhas testemunhas. Testemunha fala de discípulos. Discípulos. E Jesus aborda os seus discípulos ali no livro de Marcos, no capítulo 8, do 27 ao 29. E ele pergunta para os discípulos 2 coisas. A primeira foi: quem dizem os homens que eu sou? E a segunda é: mas vós, quem dizem que eu sou? Isso é tremendo. É muito bom nós sabermos quem Ele é pelos outros. Nesse primeiro nível de reconhecimento, eu posso chamar de revelação. E eu creio que esse é um nível mais importante. Eu poderia ter deixado por último, mas eu quero colocar por primeiro esse nível porque ele é o mais importante. Queridos, não adianta você saber quem Ele é pelos outros. É importante saber quem Ele é. E muitas vezes, por um momento, nós sabemos quem Ele é apenas pelos outros, por aquilo que vemos. Isso, de repente, até gera fé no nosso coração. Talvez aquela mulher do fluxo de sangue foi até Jesus porque ela ouviu falar quem Ele era. Bartimeu, o cego, enfrentou a multidão e foi gritando atrás de Jesus porque ele ouviu quem Ele era. Ele viu que Jesus curava. Mas quem dizem os homens quem eu sou? De repente você reconhece Deus e Jesus por aquilo que os outros dizem. Por aquilo que a sua mãe fala de Deus, seu pai fala de Deus, seu pastor fala de Deus, seu amigo fala de Deus. Aquilo que você lê na Bíblia fala acerca de Deus e você reconhece que Ele é Deus por aquilo que você ouviu, viu. Mas dentro desse nível da revelação, desse primeiro nível, eu creio que seja o mais importante, existe um segundo tópico. Jesus vira para os discípulos, para os mesmos discípulos, e faz a segunda pergunta: mas vós, quem dizem quem eu sou? Você precisa ter uma revelação íntima e pessoal com Deus, acerca de Deus. Na primeira indagação, os discípulos lhe responderam: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros a reencarnação de João Batista, outros dizem que tu és um profeta. Cada um diz algo sobre o Senhor.
E Jesus olha e pergunta novamente: mas vocês, para você, quem eu sou? Meu irmão, quando você entra e desfruta do reino de Deus, você começa a desfrutar do reconhecimento, porque reconhecimento é um atributo do reino. É impossível você estar no reino e não reconhecer quem Ele é. Não se engane, se você anda com Deus, você sabe quem Ele é. Pastor, mas eu não sei quem Ele é. Então você ainda não desfruta daquilo que Ele é. Para que saibais, para que creiais, para que entendais que eu sou. E antes de mim não houve outro Deus e depois de mim não haverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vem a revelação. Como eu sei que é revelação? Porque o próprio texto diz. Jesus faz a pergunta, a segunda pergunta. Mas vós, quem dizem que eu sou? Meu querido, se com uma sentença você não puder discernir e explicar, porque reconhecer é discernir, é saber, é entender quem Ele é. Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Quem Ele é para você? Quem Ele é? Pastor, como é que o senhor sabe que esse nível é da revelação? Porque Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está lá no céu. É por isso que você sabe que eu sou o Cristo. Não é pelos sinais que eu faço, ele queria dizer, não é por aquilo que eu prego. Por que você sabe que Ele é Deus? Por que você reconhece que Ele é Deus na sua vida? É porque eu frequento uma igreja? Não, querido. É porque eu fiz uma escola bíblica? Não. É porque eu sou formado em teologia? Também não. É porque eu era cego e hoje eu enxergo? Também não. Outros profetas também faziam isso, tanto é que achavam que Jesus era Elias. Confundiram, porque Elias também fazia milagres. João Batista também, Deus usava ele com poder e com autoridade para pregar a sua palavra. Mas é porque o Espírito de Deus revela para você. Revelação é um dos atributos que se encaixa dentro do reconhecimento. É o Espírito Santo que revela. Então eu posso ter reconhecimento através da revelação e é o Espírito Santo que revela. Isso faz parte do reino. Segundo nível do reconhecimento são os milagres. Eu já falei um pouco sobre isso, mas são os milagres, os sinais. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 5, fala sobre João Batista já na prisão, depois de ter batizado Jesus, depois de ter visto o céu se abrir, a pomba descer e aquela voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. João Batista viu, ouviu tudo isso. João Batista pregou e abriu, preparou o caminho do Senhor. E o próprio Jesus fez uma declaração acerca de João, dizendo: antes dele e depois dele nunca houve um profeta tão grande e não haverá outro maior, nascido de mulher, quanto João Batista. Olha o que Jesus falou de João Batista. Mas agora João Batista, no momento de luta, de adversidade, de prova, de angústia, de solidão, dentro de uma prisão, com um decreto de morte sobre a vida dele, ele faz uma pergunta e ele indaga o Senhor Jesus, ele manda perguntar ao Senhor se ele realmente é o Cristo, se ele realmente é o Messias ou deveríamos esperar outro. E diz o texto em que Jesus pega alguns paralíticos e os cura. Olhando a multidão, Jesus chama alguns cegos e os devolve a visão. Faz alguns mortos ressuscitarem. Isso é tremendo. Chama os seus discípulos e diz: agora volta lá, João, e diga a ele que os cegos enxergam,
os mortos ressuscitam, os mudos falam, os paralíticos andam. Diga a João que o reino está sendo estabelecido, o reino dos céus é chegado. Atributo do reino: sinais, milagres. Como é que eu reconheço que o reino dos céus está sendo estabelecido? Primeiro nível, revelação. Isso é algo muito pessoal. Segundo nível, sinais, milagres. Olha a sua volta. Olha quantas coisas Deus está fazendo por você. Sinais. Terceiro nível, a palavra de Deus. Entenda, primeiro nível, Jesus vira para os discípulos e pergunta quem eu sou. O que os homens dizem que eu sou? Segundo nível, ele novamente manda os discípulos dizerem a João: discípulos. O reino é para os discípulos. Discípulos de Cristo, pequenos cristos, discípulos. E o terceiro nível, a palavra. A palavra é um outro nível do reconhecimento que faz parte do atributo do reino. Como é que eu faço para ter esse atributo na minha vida? Palavra. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz que após a morte de Jesus, 2 discípulos voltaram a Emaús, retornaram para a sua terra, a sua cidade. Queridos, quando nós não desfrutamos do reino, quando nós não entendemos aquilo que o reino tem para nós, nós damos um passo atrás. Retornar a Emaús significa voltar atrás, voltar de onde saímos. Não adianta você estar dentro de uma igreja, não adianta você ouvir uma palavra, não adianta você apenas crer, conhecer, se você não reconhecer, se você não entender quem Ele é. Você vai estar sempre voltando atrás. Você tem uma palavra profética, você tem um chamado, mas você olha todos os dias, você está voltando atrás. Você fala algo e volta atrás. E a Bíblia diz que Jesus aparece para eles, mas eles não o reconheceram. A Bíblia fala que o Senhor não permitiu que eles o reconhecessem. Reconhecimento é um atributo do reino. Reconhecimento. E Jesus foi conversando com eles e a conversa era uma conversa triste. Era uma conversa de desânimo. Uma conversa contida, recheada de frustração. E eles diziam: nós achávamos que era Ele. Nós tínhamos esperança que Ele seria aquele que restauraria todas as coisas. Entendam, eram 2 discípulos que caminharam ao lado do Senhor por 3 anos. E que no final das contas abandonaram Jesus naquela cruz. Nem na crucificação estavam, porque a Bíblia diz que diante da cruz haviam apenas 5 pessoas. Queridos, quando você não tem reconhecimento de quem Ele é, você pode até crer nele. Você pode até ter informação acerca de quem Ele é. Mas você vai estar sempre dando um passo atrás. A frustração, o desânimo, a derrota, o sentimento de fracasso, de impotência. E você diz: eu achava que era de Deus, mas não era. Eu achava que ia ser dessa vez, mas não foi. E Jesus começa a conversar com eles e começa a falar de tudo aquilo que Ele havia feito, mas eles não reconheceram Jesus. Agora, quando Jesus, no final da caminhada, diz o texto que Ele reparte o pão com aqueles 2 discípulos. E no partir do pão, eles reconheceram, tiveram a revelação de quem era aquele homem, que não era apenas um homem, mas era o Cristo, o Filho do Deus vivo, a palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Níveis do reconhecimento. Reconhecimento é um atributo do reino. Revelação, milagres, sinais e prodígios e a palavra.
Agora vamos de trás para frente? Eu comecei pela revelação, mas vamos de trás para frente? Palavra produz milagres. Produz revelação. Revelação produz milagres, que vem através da palavra. Milagres vem através da palavra, que vem através da revelação. Ou seja, esses três níveis, eles se entrelaçam, eles se misturam entre si. Guarde isso no seu coração. Isaías 43:10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu povo, o meu servo, a quem eu escolhi, para que saibais, eu só desfruto do que eu conheço, creiais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum outro haverá. Que Deus abençoe a sua vida. E que o reino de Deus seja estabelecido através de você, da sua casa, da sua família. Em nome de Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo.